Ontem nós mostramos aqui a história do estudante de biomedicina suspeito de se passar por médico e causar a morte de uma paciente. Deixa eu conversar aqui com o Léo. Esse é o cara que ontem, ao ver equipes de reportagem de televisão, partiu pra cima, viu? Empurrou, tentou tirar microfone, jogou o microfone da Rick no chão. Afinal de contas, Léo, avançou? Tem mais alguma prova de que esse cidadão de fato cometeu este crime? Sim, a polícia tem, além de conversas, as manifestações claras que ele tinha com clientes e potenciais clientes, através de redes sociais, ou até mesmo conversando direto no WhatsApp, dizendo, olha, eu vou realizar teu sonho, vem aqui, vamos fazer uma consulta, e já ia realizando os procedimentos. Só que o mais grave de tudo, claro, tudo aqui é grave, mas o início da gravidade, podemos dizer assim, é quando ele se apresentava e falava, não, eu sou um biomédico, eu tenho formação, tenho isso, tenho aquilo, mentia no currículo segundo a Polícia Civil, tanto que ele é estudante de biomedicina. O Tiago Silva preparou um material que vai trazer para a gente as atualizações que foram dadas pela Polícia Civil, indicando que, inclusive, já estava na cola dele há alguns meses. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa realizaram nessas últimas horas uma operação num consultório de um estudante de biomedicina no bairro Campo Comprido, aqui na capital. Apreenderam durante o trabalho de investigação medicamentos e o estudante foi conduzido até a delegacia. A polícia entrou nesta investigação depois que familiares de uma mulher de 66 anos morreu durante atendimento por parte deste estudante. Essa vítima teria feito alguns procedimentos, com ele desde o mês de maio, como lipo de papada, ingestão de colocação de plasma facial e, por último, um procedimento que colocava gordura no seio. Esse último procedimento, embora os outros também tenham dado alguns problemas, esse último procedimento levou essa vítima até o hospital, ela teve uma infecção, chegou a ser retirado todo o seio dela, depois, porque foi necrosada essa área do seio, também retirada uma parte do tórax, mas devido a essa infecção bastante generalizada, essa vítima entrando em óbito em decorrência desses procedimentos. Então nós verificamos que esse rapaz que fez os procedimentos não tinha formação nem autorização para estar fazendo procedimentos tanto cirúrgicos quanto estéticos, e realizamos uma operação junto com o Conselho Regional de Medicina e com a Vigilância Sanitária. Ele atendia em 3 ou 4 lugares que ele locava por dia, locava conforme a demanda para fazer os procedimentos. Os procedimentos eram feitos sem esterilização e sem autorização. Então conseguimos apreender algumas substâncias que ele utilizava irregularmente para aplicar nos pacientes, e a Vigilância Sanitária acabou então interditando alguns desses medicamentos e esses locais que ele utilizava. A morte dessa senhora aconteceu no dia 2 de setembro. Como só depois de 2 dias da morte dela é que a família procurou a polícia, o estudante já estava fora do flagrante. Ele não foi detido. A polícia segue investigando o caso e deve remeter ao Ministério Público para que medidas sejam tomadas. Não foi possível realizar prisão em flagrante, tendo em vista que após o óbito da vítima, 2 ou 3 dias depois a família procurou aqui a delegacia, então ele não estava mais em situação de flagrante pelo crime de homicídio, mas foi instaurado um inquérito por homicídio doloso, embora ele não tenha tido a intenção de matar, ele assumiu o risco de produzir esse resultado, então um homicídio com dolo eventual, e a gente não pode adiantar os próximos passos da investigação, mas ele está sendo investigado pelo crime de homicídio e exercício ilegal da medicina. A delegada responsável pela investigação diz que pessoas que procuram este tipo de procedimento devem ficar atentas a alguns detalhes. A orientação da polícia é sempre checar se o procedimento que o profissional está oferecendo é um procedimento que ele pode fazer. Existem procedimentos que biomédicos podem realizar, dentistas podem realizar e outros que apenas cirurgiões podem realizar. Então, primeiro checar se o que o profissional está oferecendo ele pode oferecer e também checar se ele tem a formação necessária. O Conselho Regional de Biomedicina se manifestou sobre esse caso por meio de nota e disse que começou a apurar, investigar a atuação ilegal deste estudante no início deste ano, a partir de uma denúncia anônima, que já indicava que ele se apresentava como um biomédico, às vezes até como dentista, prometia tudo o que você pode imaginar,
inclusive com valores e tudo mais, como se fosse um profissional, só que não tinha diploma algum. O caso inicialmente foi entregue ao Ministério Público e depois para a Polícia Civil. Além disso, o Conselho disse que não compactua com o exercício irregular da biomedicina e que mantém fiscalização permanente para a proteção da sociedade contra práticas ilegais e nocivas à saúde pública. Paulo. Então vocês vejam, esse rapaz aí, ó, ele já vem sendo denunciado, já vem sendo investigado pelo Conselho de Biomedicina. E ele disse que ele é formado, mas aí ele não entrega o diploma e ele continua agindo. Ontem a advogada dele disse que ele é inocente, ele não fez nada disso. Mas eu quero entender, se ele não fez nada disso, o que é que ele estava fazendo nessa sala? O que é que ele estava fazendo ali na sala? Ele estava se apresentando em que condições? Porque até para que uma pessoa trabalhe como estagiário, tem que ter os registros profissionais, não é assim não. Você pode ter um registro, por exemplo, na OAB, que é a classe a qual eu pertenço, você tem que ter um registro. Quero entender a advogada desse cidadão que já teve tempo para estudar o caso. Afinal de contas, o que é que ele fazia, doutora, nessas clínicas? Doutora, o que é que ele fazia nessas clínicas? Doutora, vamos entender esta pessoa que perdeu a vida. A denúncia é, ela procura esse cidadão, ele se apresenta como médico, como cirurgião plástico, e aí tira a gordura da barriga dela para colocar no peito, para aumentar os seios, sabe? Ou tira a gordura de outro lugar, pouco importa também. Mas aí ela tem uma infecção. Essa infecção, ela generaliza no corpo e faz a tal chamada septicemia. E ela vem a óbito. Aí esse cidadão é chamado na delegacia. E aí, em vez de se explicar, ele sai dando coice nos repórteres que ali estavam para levantar a verdade e inclusive ouvi-lo. Por que fazer isso? Para que fazer isso? Olha o cidadão. Não está acusando, quer saber o que aconteceu com o teu paciente? Olha aí. Derruba. Montagem. E ele não para, gente. Agrediu aqui o repórter cinematográfico. O que está nervoso? É oportunidade para dizer o que aconteceu. Fala com o advogado. Olha bateu novamente aqui, ó. Por que tá nervoso desse jeito? Não pode agredir. Ninguém tá acusando ninguém aqui. Ó, no primeiro momento ele agride o cinegrafista, o profissional da Rede Massa. E depois ele vai pro Léo, derruba o microfone e vai dando coice. Vocês imaginem, se ele é capaz de fazer isto, tendo os veículos de comunicação ali filmando, o que ele não faz no escurinho do cinema, hein? Só que o problema é que no escurinho do cinema, ele tira a vida das pessoas. Este é o detalhe. Volto a estar com o espaço aberto para a manifestação de vocês. De forma objetiva. Me explica. O Conselho Regional diz que ele foi lá, que ele foi ouvido, ficou de apresentar o diploma. Ele não apresentou o diploma. Doutor aqui representa esse cidadão. Afinal, ele é formado ou não é formado? Estava exercendo uma profissão irregular que é crime? Ou não? Ou ele está tão com batom na cueca que vai preferir o silêncio? Agora tem que dar um basta, porque outra pessoa pode falecer na mão desse tipo de profissional.